Boa noite, sejam bem-vindos a mais um encontro para o estudo do livro de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. Hoje nós estamos iniciando o estudo do livro Amanhecer de uma Nova Era. Esse é o segundo livro da quadrilogia que o Miranda fala sobre a transição planetária. O primeiro livro nós terminamos Transição Planetária, é esse mesmo nome. O segundo é esse aqui, Amanhecer de uma Nova Era. Ainda temos mais dois, que é o Perturbações Espirituais, e o último que foi lançado logo na época da pandemia, que era No Rumo do Mundo de Regeneração. Então, eu quero agradecer a participação de todos que assistem aqui ao vivo, também aqueles que assistem depois, mandam a contribuição para nós aqui pelo canal, manda pelo canal do YouTube, ou então manda pelo particular, né? E depois eles assistem no canal, que é o Leitura de Livros Espíritas. Toda terça-feira, após 21 horas, o vídeo é publicado nesse canal. Então, nós somos um grupo de estudantes da doutrina, estamos aqui para refletir juntos sobre os ensinamentos do livro, e hoje nós vamos estudar o prefácio e o capítulo 1. Como são pequenos, nós vamos fazer os dois. Então, peço agora que vocês desliguem os microfones para a nossa oração inicial, possamos pedir a proteção. Vamos elevar nossos pensamentos em direção ao Pai, Jesus, nosso irmão maior. Mestre Jesus, rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Estamos aqui reunidos para mais um encontro de estudos sobre a vida espiritual, a doutrina espírita e o seu evangelho. Boa noite, gente. Que possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros e que os ensinamentos desse livro possam iluminar nossos caminhos, facilitando a nossa evolução. Pedimos então, Senhor, sua proteção e auxílio para iniciarmos as atividades da noite de hoje. Graças a Deus. Boa noite para quem chegou aí. Estamos começando aqui um novo livro. Vou abrir aqui primeiro o prefácio, para que a gente possa acompanhar. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos todos. Boa noite, gente. Vamos lá para o nosso resumo. Boa noite. Então, eu estava explicando aqui que esse livro, Amanhecer de uma Nova Era, esse prefácio aqui, o Miranda que ele vai assinar, está em Dubai, Emirados Árabes, no dia 14 de fevereiro de 2012. Foi quando ele fez o prefácio. Tá? Então, e o livro foi publicado nessa época, em 2012 mesmo, porque logo em seguida eles publicavam, né? Bom, agora, no nosso estudo 1, vamos fazer a apresentação e o capítulo 1. Então, ele começa dizendo no prefácio, na apresentação, prefácio é a mesma coisa, né? Que desde épocas muito recuadas, que os nobres guias da humanidade vêm informando que a Terra é um planeta portador de abençoadas provas e expiações para os seus habitantes. Sob um aspecto, o planeta Terra é uma escola que faculta o desenvolvimento dos incomparáveis tesouros que dormem no recesso do ser, auxiliando-o a libertar-se do primarismo e das sensações mais grosseiras para alcançar as emoções santificantes e libertadoras que lhe estão destinadas, proporcionando-lhe o ensejo da união com o pensamento divino. Em fase de aflições, porém, a Terra teria um limite no tempo e no espaço, devendo ceder lugar a um período de renovação e de esperança, de paz e de bem-estar duradouros, que anteciparia a era de plenitude e de harmonia. Então, tem um tempo para isso acontecer, né? E dependendo do comportamento das próprias criaturas que o habitassem, o planeta, no caso, chegaria o momento em que a dor e o desespero cederiam lugar a recursos diferentes, que facultariam a evolução sem a presença das lágrimas ou do infortúnio, que dilaceram os sentimentos e, às vezes, humilham aqueles que se encontram despreparados para as suas lições. Deixa eu clicar aqui, porque eu dei uma pausa aí, né? Então, deixa eu voltar o texto, porque eu estou querendo desligar aqui. Só um momentinho que eu vou desligar esse barulhinho. Agora eu voltei.
Então, dependendo do comportamento das criaturas, isso, né, isso seria mais rápido ou mais lento. Agora, as revelações do mundo espiritual têm sido incessantes, jamais deixando a consciência humana sem o conhecimento de sua perenidade. Igualmente, no pretérito já distante, envoltas em mistério, em razão do estágio em que se encontrava, para nesses gloriosos dias de intercâmbio lúcido e fácil com os espíritos nobres, descobrir os mais preciosos comportamentos que ensejam a conquista interior do reino dos céus. Então, antigamente, né, no pretérito distante, esses conhecimentos eram envoltos em mistério, né? Só para aqueles iniciados, as pessoas que faziam participavam de algumas outras doutrinas. Então, mas isso em razão do estágio que a gente se encontrava, a civilização estava muito atrasada, né? Para agora, nos gloriosos dias de intercâmbio lúcido e fácil com os espíritos nobres, estão descobrindo os mais preciosos. Quer dizer, estamos descobrindo o que é que realmente precisa ser mudado, né? Os mais preciosos comportamentos que ensejam a conquista interior do reino dos céus. Nunca tem havido ausência de diretrizes harmonizadoras para o ser humano, que facilmente equivoca-se, desanima ou foge do dever. De modo que, no caso, nunca tem havido essas diretrizes, de modo a facultar-lhe a indispensável condição que proporciona a liberdade real, estimulando-o ao voo em direção à imortalidade triunfante. Nós estamos sendo avisados desde muitos anos, antes já de milênios, né? Como decorrência da contribuição do Espiritismo, que desmitificou a morte e desvelou a realidade além da nuvem material, no atual estágio do processo psicológico, o ser humano compreende melhor quais são a finalidade existencial, qual é o sentido da vida, né? Os seus condicionamentos e ocorrências, as suas imposições e necessidades, ampliando-se as possibilidades para o autoencontro, a autoconsciência e a lógica existencial. Nesse parênteses aqui, foi eu que coloquei, acrescentando, sobre essa finalidade existencial, né? Qual é o sentido da vida para nós espíritas? Nós sabemos, está no Livro dos Espíritos, que é qual é o objetivo da encarnação? É o aperfeiçoamento espiritual para chegar à perfeição. Então, né? A evolução e todos nesse sentido que a gente quiser colocar. Mas é a nossa ida para a perfeição relativa, né? E também, nessa mesma pergunta, eu não anotei a pergunta aqui, eu fiz hoje à tarde, ele acrescenta que também é para que possamos atuar na cocriação do universo, que nós estamos criando o tempo todo, né? A gente já comentou isso algumas vezes na história do autoconhecimento, no autoencontro, autoconsciência, e nós temos que prestar atenção que tudo que a gente faz, né, qualquer ação, pensamento e fala, nossa, tudo está criando, está ajudando a criar para o universo. Somos co-criadores. Aí o Miranda continua dizendo, a mediunidade, disciplinada e orientada para o bem, vem facultando que os mistérios percam as suas indumentárias para, desvestidos do mágico e do sobrenatural, transformar-se em disciplinas modeladoras do caráter, capazes de propiciar o intercâmbio entre as duas esferas vibratórias, a da matéria e a espiritual. Isso feito com naturalidade e elevação. Então, ele fala que a mediunidade é para tirar esse mágico, esse mistério de que existia, né? Antigamente, né? Essas indumentárias, você tirar o mágico sobrenatural. Na verdade, ela é disciplinada e orientada para o bem, ela tem que modelar o caráter, para que possa haver esse intercâmbio dessas esferas, né? Com naturalidade e elevação. Simultaneamente, permite que esse ser humano passe ao nível de cooperador, socorrendo e auxiliando os espíritos em ignorância da sua realidade, de forma que seja diminuída a massa dos infelizes que enxameiam no além-túmulo, em doentia parceria com os deambulantes carnais. Então, aí quando o médium vai ser um cooperador para auxiliar esses espíritos, porque muitos não sabem nem, muitos sabem que estão do outro lado, mas muitos têm até ignorância da sua realidade. Então, desaparecem, graças a esse conhecimento da mediunidade, né? Muitos enigmas que sempre têm dificultado a marcha do progresso individual e coletivo, em razão dos tormentos das obsessões afligentes
que ainda constitui terrível pandemia perturbadora. Vê que ele usa uns termos aqui que, né, já estava colocada já essa história, não a pandemia agora da doença, mas é a obsessão, né? Então, assim, já é tudo pelo mundo inteiro, pelo nosso planeta, tudo, né? E aí, no caso, esses enigmas agora não são, não é mais nenhum mistério, né? Bom, desvelada a imortalidade, que a todos aguarda, muda-se o objetivo psicológico existencial do ser humano, do espírito, né? Porque o corpo mesmo, o que interessa é o nosso objetivo do espírito. Que, assim, que você tiver, né, mais consciente, vai permutar o ter pelo ser, o transitório pelo permanente, o aparente pelo real. Já não satisfazem as ilusões anestesiantes, os prazeres exaustivos, as honrarias enganosas, os destaques comunitários vazios de conteúdos planificadores. Automaticamente, transferem-se as aspirações do hoje para o sempre, né? Já que somos imortais, somos a alma imortal, então a aspiração é para o sempre. Do momento tormentoso do desejo para o tranquilo fluir da paz. Do dolo que oferece coisas, mas que se transforma em culpa inclemente, empurrando suas vítimas para transtornos diversos. A existência física, seja em quais condições se apresente, oferece um norte, um motivo profundo para ser experienciada com alegria e definição emocional. Nós temos uma direção a seguir, né? Sabemos que nós temos essa que é que não tem jeito, realmente a pessoa não tem para onde fugir, vai ter que seguir o caminho da perfeição, evoluindo na direção do Pai. Isso é determinismo, e esse é o único determinismo que a gente tem que vai seguir para lá, a evolução. Vive-se na Terra a fase que ocorre a grande transição planetária. O ser humano exausto bate às portas dos céus, suplicando apoio, e a divindade concede-lhe as bênçãos do trabalho e da iluminação, a fim de libertar-se da opressão que se tem permitido. Aí nós estamos em 2012, como eu falei. Então ele fala, as ameaças de extinção da vida, então nós estamos aqui o exemplo que foi a pandemia, né? Cedem lugar para que ocorra o desaparecimento do mal, ensejando novas atitudes e diferentes recursos para a sublimação. De outra dimensão, espíritos nobres descem às sombras terrestres, atendendo ao apelo de Jesus, a fim de contribuírem em benefício dos seus irmãos de retaguarda, no grande e decisivo momento em que poderão ascender com o amado planeta-mãe, a fim de serem fruídas as bênçãos da harmonia cósmica a todos os seus habitantes. Desafios, mudanças bruscas de comportamento, algumas encarniçadas lutas do passado dominador contra o futuro promissor assinalam esse período. Nada obstante, a dúlcida presença do sublime Galileu acomoda todos aqueles que o busquem e tentem vinculação com seu amor inefável, ensejando a alegria de viver e bem-estar em qualquer situação em que se encontre. Diluem-se as sombras da ignorância, embora persistam alguns desmandos do vandalismo de breve duração. A vitória do bem e do amor torna-se incontestável. Em triunfo, instala-se o amanhecer de uma nova era. Aí é o título do nosso livro, né? E aí Miranda termina dizendo, esse livro foi escrito com o coração, retratando algumas atividades espirituais em auxílio aos trabalhadores do bem, momentaneamente agredidos pelas forças da perversidade espiritual, sob o suave e doce comando de Santo de Assis. Que essas páginas possam contribuir de alguma forma para o encorajamento dos lutadores, para a definição de alguns indiferentes, para a preparação dos dias por vindouros e gentil convite à alegria e à paz. Dubai, Emirados Árabes, 14 de fevereiro de 2012. Terminou o texto do prefácio. Vou fazer só um comentário e eu vou passar para os comentários de vocês. Então, isso aí até peguei também lá no nossos, né, que eu acompanho da live lá, e aí o comentário foi que o texto do livro é atual, apesar do livro ter sido publicado há 10 anos, né? Vamos 10 anos depois aqui, e é atual, tão atual que as mazelas da humanidade continuam aí, né? Os esclarecimentos trazidos servem para o conhecimento e alerta na existência de cada um,
a fim de que mudemos nossos pensamentos, atitudes e objetivos psicológicos e existenciais diante do contexto da realidade da vida espiritual. A vida é do espírito. A morte do corpo faz parte da vida do espírito imortal. O verdadeiro crescimento é do espírito e não do corpo físico. Devemos não apenas transformar o ter para o ser, mas transformar o vício em virtude, para não contaminar o ser com o barro humano da inferioridade, redirecionando o curso de nossa existência. Então, o que acontece é que a última frase é: precisamos tomar a decisão de mudar. Então, vamos lá para os comentários de vocês, o que vocês estão vendo aí, já com esse prefácio aí, que o Miranda continua no mesmo discurso, né? Dá para perceber que ele está avisando, está mostrando que continua, que é lógico, né? Isso aí já passou e continua em guerra, continua em essas lutas, e que nós precisamos prestar atenção também para que a gente possa, nos modificando, a gente possa modificar o resto do planeta, né? O que vocês acham? Comentem. Cada um tem que fazer sua parte, né, o Sul, sabe? Mudar um pouquinho para o todo mudar, né? Se cada um mudar um pouquinho, tentar melhorar, todo vai mudar para muito melhor, né? É isso que faz o planeta passar de um nível para outro. Esse alerta é um alerta que a gente vem recebendo de diversos espíritos, né? E Miranda, ele é muito contundente, e a gente tem esses conselhos, né, dos bons espíritos para que a gente aproveite a oportunidade que a gente tem hoje, né? Porque o que importa é o hoje, né, nessa transformação interna da gente, né? A gente aproveitar esse momento. É a maneira que eu vejo o alerta de Miranda, é o alerta de Kardec, é o alerta dos bons espíritos já de longa data, para que a gente se modifique, porque vai haver uma transformação. E é necessária, é da lei, né? Da lei da natureza. A gente vê aqui que ele fala, no comecinho, né, que essa fase de aflições, porém, teria um limite no tempo e no espaço. Quer dizer, na verdade, ela teve um limite, né? Porque quando chega na hora que, como foi agora, no começo de 2020, quer dizer, final de 2019, que aí o Miranda contou que tudo estava começando a enviar tudo direcionando para que acontecesse a pandemia, né? Então, assim, tem um limite para poder passar isso tudo, e aí, dependendo do comportamento das criaturas, aí vai, ou é uma pandemia, ou é um tsunami, que a gente já estudou, que as coisas vão acontecendo para poder chacoalhar, né, a pessoa, aquele sentido da existência que é física ser uma coisa passageira, começar a prestar atenção no espírito, né? Então, ele começa bem assim, a prefácio dizendo isso, que isso tudo é uma escola, nós temos que acordar essa essência divina que nós temos, que ele fala que isso faculta o desenvolvimento dos tesouros que dormem no recesso do ser. Nós somos todos, fomos criados filhos filhos do Pai, filhos de Deus, e a semelhança, ou seja, nós somos a essência divina, não, só tem o bem. O mal foi sendo, assim, fomos trazendo para a nossa existência as coisas, né, de pensamentos ruins e tudo, mas isso não está no espírito. A essência do espírito é do bem. Então, aí ele coloca, está dormindo no nosso interno, no espírito, né? Ele fala, dorme no recesso do ser. Então, para a gente se libertar dessas sensações que fomos, né, trazendo desde a época lá de quantos mil anos atrás, né, do primarismo, sensações grosseiras, para passar para a emoção santificante. Na verdade, é um sentimento que a gente vai modificando para ter a união com o pensamento divino.
Então, aqui, isso ele traz uma colocação que é importante que a gente sempre lembre, né? Eu tenho até a oração que fala que eu possa ver no próximo, acho que isso é aquela oração que era bem conhecida, mas que coloca que eu possa ver sempre o bem que há no meu próximo. Todo mundo tem o bem. É que a gente, às vezes, vai ficar analisando, né, julgando, acaba olhando, mas todo mundo tem a luz. Ela está lá encoberta sobre várias nuvens, e, né, todos os espíritos têm essa luz guardada, mas aí que está. É a hora que a gente tem que tomar a decisão de mudar, como está no finalzinho aqui agora, que o que a gente tem que fazer é tomar a decisão. Então, vamos começar? Aí o capítulo 1 começa com responsabilidades novas. Vamos passar para o texto, então. A gente comentar mais lá. Então, ele vai começar agora de novo, né? Agora já passou um tempo descansando lá, fazendo as coisas que eles fazem, ele vai contar aqui. Na nossa comunidade espiritual, como certamente em todas as outras, o trabalho é bênção incessante que nos motiva ao desenvolvimento dos valores morais adormecidos, convidando-nos ao crescimento interior para a conquista da plenitude. Invariavelmente, às noites, né? Terminadas as tarefas que nos competem, comparecemos às reuniões de estudos, às conferências, discussões sobre o desenvolvimento intelecto-moral, adquirindo conhecimentos para serem aplicados nas experiências evolutivas que nos dizem respeito, ou nos entregamos à meditação concernente à vida e a todas as fantásticas concessões da divindade. Aí ele continua narrando que algumas vezes eles são convidados a participar de labores específicos, né? Algum tipo de trabalho. Numa dessas ocasiões, veio ter comigo um dedicado servidor do Departamento de Comunicações, chamado Hildebrando. Sempre gentil, tornara-se excelente servidor, que se notabilizava pela fidelidade ao dever, sendo meu amigo afeiçoado. Enquanto estiveram no corpo físico, vivenciara a grandeza da revelação espírita, havendo deixado, durante a sua trajetória, pegadas luminosas de amor e de caridade, na condição de médium eficiente e orientador sábio. Ao lado de outros ceareiros da doutrina espírita, na primeira metade do século passado, realizaram um ministério digno, que prossegue até esses dias. Então, nesse momento, nessa oportunidade, o Hildebrando trazia um convite, né, do mentor da área de comunicações, para que eles fossem participar de uma equipe que deveria permanecer no mundo físico por um expressivo período, contribuindo com os guias espirituais em favor de todos aqueles que se encontram afeiçoados ao bem e que trabalham pelo progresso da humanidade. Hildebrando explicou-me que o rude adversário do cristianismo, que é aquele nosso conhecido do livro anterior, Eliakim Ben Sadoc, que se mantinha em região infeliz, formando equipes de perseguidores aos novos cristãos, os espíritas, no caso, que são esses novos cristãos, ele estava formando equipe para atacar, né? Preparava-se para uma investida perversa contra a veneranda instituição do espiritismo, em tentativa de desforra por haver sido descoberto na farsa a que se submetera. E, de imediato, Miranda fala que se lembrou do fato. Como nós acabamos de estudar recentemente, todos aqui lembram direitinho, né? Ele mandou um clone e o clone foi desmascarado, até depois se transformou, ficou com aquela forma lupina, e aí ele estava sabendo, estavam avisados que ele não ia deixar por menos, que ele ia fazer alguma represália. E o Hildebrando explicou que o mal se encontra enraizado no cerne do ser que o adota, como natural consequência da prepotência e da soberba mantidas por demorado período. Não tendo como descarregar as energias mórbidas naqueles que crescerem seus inimigos, permanece com a ideia fixa do esforço. Então, ele não tinha com quem brigar, ele queria entrar na briga com a turma que foi lá que desmascarou ele. E aí, com certeza, deve ser a mesma instituição, que ele está falando da instituição, é a mesma que eles estavam antes, né? Eles estavam trabalhando na instituição espírita, e no caso, foi desmascarado lá, ele vai querer voltar para aquela mesma. Os companheiros reencarnados esquecem, não poucas vezes, que os dois mundos, o físico e o espiritual, interpenetram-se,
não havendo fronteiras definidoras, o que permite um intercâmbio constante entre os seus habitantes. Anestesiados na matéria, embora advertidos quanto à necessidade da vigilância, facilmente deixam-se empolgar por atitudes agressivas e pelos métodos de comportamento mundano, totalmente diversos daquele que deveriam vivenciar, assim facultando a vinculação psíquica com os mais infelizes, cedendo passo à sua interferência em conúbios lamentáveis, obsessivos. Ótimos teóricos e observadores do que se passa à volta, quando se trata de questões que lhes ferem diretamente os interesses, deixam-se arrastar pelo ressentimento, pela ira que se transforma em cólera e os intoxica, tornando-se de fácil manejo por aqueles aos quais deveriam oferecer resistência pelas ações dignificadoras. Ou seja, abre a guarda, né? Estão ali se comportando de maneira equivocada, porque não foi assim, não é uma maneira cristã. Então, a vigilância está de lado, na teoria sabe bastante, mas na hora da prática vem ressentimento, vem ira, vem... Então, nesse momento, é hora que se formam não só as obsessões com aqueles que têm, né, querendo se vingar da gente, mas os outros que estão nessa mesma vibração, né? E aí eles se ligam e falam, e começam, inclusive, utilizar aquele encarnado para fazer ações ali, para atuar em cima dos outros encarnados, né? O orgulho, esse filho do egoísmo, é o grande adversário dos seres humanos, que se consideram especiais, sempre credores de respeito e de consideração, embora não os ofereçam na mesma medida àqueles que tomam como perseguidores. Então, nesse momento, eles querem essa consideração, mas no momento que está achando que está sendo perseguido, não lembra que aquele é um irmão, né? Um irmão infeliz que está do outro lado e está também, com certeza, está desequilibrado e precisa de ajuda. Aí, o que ele está falando aqui, muito em cima do pessoal que é médium, né? Porque ele comenta lá em cima que os companheiros reencarnados, mas também ele está sempre colocando não só quem é médium, né? Lógico, aqueles que estão no centro espírita, que frequentam, né? No modo de mostrar que essa pessoa deveria já estar alerta, né? Utilizando a teoria para a prática. Porque as outras pessoas que estão desligadas, elas não estão nem pensando nisso, né? Então, aqui nós estamos falando, na verdade, para quem que frequenta um centro, ou quem frequenta tem uma conduta, né, cristã, e aí ele está falando. Insensatos e imaturos criam situações de difícil solução, apenas pela maneira de tratar as questões que deveriam ser solucionadas pelo entendimento fraterno e pela amizade real. Portadores de uma sensibilidade mórbida, guardam ressentimentos e bradam insensatamente quando contrariados, abrindo campos vibratórios à interferência de mentes espirituais viciadas, perturbadoras e zombeteiras, que se lhes vinculam, assumindo posturas infelizes em relação ao seu próximo, a quem deveriam amar e compreender, desse modo, comprometendo o trabalho do grupo no qual se encontra. Então, daí a gente já vê, né, que a pessoa vai abrir a guarda, abre o campo vibratório, eles entram com esses pensamentos perturbadores, e aí a pessoa assume posturas infelizes em relação ao seu próximo. Se comporta de maneira errada, né? Então, a pessoa que deveria estar mais fraterna, ela já está ali fazendo até, né, criticando a pessoa, julgando. Então, isso tudo por esses campos vibratórios que você abre, e aí essas mentes que eu volto aqui a frisar, não só podem não ser nossos antigos algozes, no caso. São pessoas que são a vibração da energia, né? Daquela energia de viciada, perturbadora, zombeteira, você abrindo o campo, eles entram e aí podem fazer até só para brincar, como está o Otávio falando do zombeteiro. Porque são espíritos que estão desequilibrados, né? São nossos irmãos que estão lá, perdidos. Muitas instituições nobres, portadoras de objetivos elevados na construção do mundo melhor, esfacelam-se em razão desse comércio inditoso com os espíritos ociosos e vingativos, pondo a perder todo o esforço conjunto dos abnegados mentores e dos dedicados missionários de quem se utilizam. Então, nós, quando estamos numa casa espírita,
tem toda aquela proteção espiritual, tem aquele mentor da casa, né? Vários outros trabalhadores da casa no plano espiritual, eles se esforçam em manter tudo aquilo arrumado, né? Sem as vibrações, eles fazem a limpeza do ambiente e tudo, mas a pessoa que vai, aí começa a ter essas ligações com os espíritos que estão nessa vibração mais baixa, aí eles vão abrindo e a casa vai perdendo essa proteção. Porque vai entrando, não só o médium, como todos que participam da casa, vão entrando e vão, né? Em vez de você estar no local que está todo protegido, já está todo arrumado, limpinho para uma reunião, e entram várias pessoas que estão noutra vibração, ela atrapalha a vibração de limpeza, né? A gente sabe disso, que todo mundo tem que ter uma sintonia na oração, nesses momentos de trabalho, um momento nosso de reunião pública, né? Ou até no estudo mediúnico, uma reunião mediúnica. Então, enquanto não haja uma consciência responsável no trabalhador do Evangelho, que supere o egoísmo e a necessidade de projeção da imagem, a batalha gigantesca prosseguirá. Aquele lance também da pessoa querer se projetar, e a história do não só o egoísmo, como o orgulho, né? E aí o Miranda fala que, após uma ligeira pausa, o Hildebrando, que aí o Hildebrando está conversando com ele, acrescentou: amanhã, às 20 horas, teremos uma reunião no Departamento de Comunicações para o estudo e detalhes da operação, que estará sob as bênçãos do apóstolo de Assis, convocado ao socorro por venerando espírito dedicado a Jesus no plano físico. Então, tem um presidente da casa que pediu, né, ele dedicado, né, servidor da Seara de Jesus, e pediu para ajuda, né, no caso, está vendo que está acontecendo essa interferência, pediu ajuda, e aí eles vão formar uma equipe sob as bênçãos de Assis, né, Francisco de Assis está sempre junto deles, e vão partir para essa tarefa, né? E aí Miranda comenta que o Hildebrando, quando saiu, se despediu, deixando o perfume de sua bondade e o magnetismo da sua superioridade espiritual. E agora vão ser os pensamentos do Miranda. Embora a conquista dos conhecimentos da doutrina espírita, das artimanhas e habilidades dos espíritos infelizes e de baixa moral, facilmente alguns adeptos mais frágeis não aplicam a teoria excelente na conduta. É aquela história. Sabe muita teoria, mas não usa na prática, né? Sendo presas, esses adeptos mais frágeis, né? Sendo presas simples dos seus inimigos desencarnados, assim como daqueles que se consideram adversários de Jesus. Então, também aqueles que estavam, nós já temos vários exemplos aqui, que são adversários de Jesus, vão atacar qualquer um que esteja trabalhando, né, em nome de Jesus, trabalhando na seara, porque eles não querem que se faça o bem. Então, não precisa ser seu inimigo, não precisa querer ficar sendo zombeteiro em nada. Aí eles já têm, né, aquela adversidade com Jesus, e qualquer um que estiver nesse caminho, eles querem atrapalhar. E aí ele continua colocando. Eles se comprazem em criar embaraços e complicações na seara onde se encontram laborando. Então, todo trabalho, às vezes, derrubado por uma intriga, né, uma calúnia ou um problema mais sério, que eles estão interferindo muitas vezes. Aí ele comenta como é que fica, como são esses espíritas, né? Começam o trabalho com grande entusiasmo, programando a transformação do planeta terrestre, a mudança da sua psicosfera. E à medida que o tempo transcorre e a rotina se lhes instala no comportamento, vão diminuindo a exaltação, dando-se conta das dificuldades, especialmente no relacionamento com o próximo, sendo incapazes de realizar a própria indispensável renovação para melhor. Aí no dia a dia começa a trabalhar, já começa a achar que ali no mesmo trabalho, né, dentro do centro, já começa a não se entender com o próximo, ou reclama de uma decisão de alguém acima, e a pessoa já começa a ficar com aquela rotina. Então, assim, esse entusiasmo inicial, muito, né, o Kardec fala muitas vezes isso também no livro dele, 60 e poucos anos atrás, ele comenta que acontecia a mesma coisa, e aí a pessoa não pensa em se melhorar, porque, na verdade, sempre a culpa é no próximo, né? Não tem nada a ver com a gente, né? Está sempre no próximo. Olha, aí ele continua aqui. Meditassem, né? Esses espíritos, né? Espíritas, meditassem mais nas preciosas lições do Mestre Jesus, sempre convidando-nos à vigilância e à oração, assim como nas orientações seguras de Allan Kardec na codificação, e bem como nos conteúdos de comunicações mediúnicas,
portadoras de ensinamentos graves, merecedores de mais alta consideração, e certamente, se eles estivessem meditando, resistiriam com mais vigor às situações perturbadoras. O processo evolutivo dá-se por meio de desafios e dificuldades, resultado dos comportamentos anteriores, a que todos se permitiram. Anteriores, né? Não, vamos voltar lá nas existências anteriores. É sempre de bom alvitre, como recomendam os espíritos nobres, tomar-se para si mesmo os conselhos que vertem do alto, em vez de os transferir para o seu próximo. Não é essa, porém, a conduta geral. É igual aquela que a gente fala no estudo evangélico, que a pessoa vai lendo, ou então numa palestra mesmo. Você está escutando uma palestra, daqui a pouco, nossa, fulano tinha que estar aqui para escutar isso. Aí ele fala, não, os conselhos que vêm do alto é para você, primeiro, né? Vamos tomar para si mesmo aí o conselho que vem do alto, em vez de transferir para o próximo, que a gente costuma fazer muito disso. Tem palestra que você assiste, fala, fulana tinha que ter ouvido isso aqui foi recado para ela. Aí nós vai lá estudar o evangelho, pega uma parte. Se a pessoa estiver lá, ainda fala, tem gente que ainda fala, isso aqui é para você, né? Que isso eu já vi até uns relatos falando isso, e a gente sempre brinca, mas acontece em muitas reuniões. Então, não é essa, porém, a conduta geral. O espiritismo vem sendo sacudido por tormentas internas no movimento, gerando dissensões, chegando-se ao ponto de contestar as bases da codificação, ou apresentando-se falsas técnicas, travestidas de científicas, de experiências pessoais, de informações mediúnicas não confirmadas pela universalidade do ensino. Novos missionários surgem a cada momento, a si mesmos atribuindo realizações superiores e mergulhando em tormentosas obsessões por fascinação. Assim como se apresentassem novidades estapafúrdias que levam o bom nome da doutrina ao ridículo. Às vezes chega um negócio e fala que é da doutrina espírita e a gente tem que estar alerta porque não está em lugar nenhum, não é da doutrina, e acaba falando, mas não é possível que isso aí, né, seja da doutrina, aí ficam ridicularizando. Pela maneira como são expostas essas teses infelizes, nascidas na vaidade daqueles que são médiuns ou não. Eu acho que agora a gente pode dar uma paradinha para comentar mais um pouco, depois a gente... Deixa eu ver aqui. Não, vamos parar aqui, já vai terminar o capítulo, depois a gente vai terminar já o que ele estava escrito no capítulo 1. Então, realmente, é um momento muito delicado, porque em todas as esferas da atividade terrestre dá-se igual confusão, misturando-se os interessados na preservação do desequilíbrio que atinge altos índices de criminalidade e de violência, de horror e estupefação. Torna-se imprescindível o retorno às fontes evangélicas e às origens do movimento doutrinário, totalmente destituído de autoridades, de especialistas, de detentor de título universitário e arrogância intelectual, tornando-se a simplicidade e ao serviço eminentemente cristão. Então, voltar à base evangélica, né? Voltar à base dali do movimento doutrinário, que é sempre, Kardec falando, sempre servir, né? A gente fala, fora da caridade não há salvação. Então, a base da doutrina é a mesma base do cristianismo, das fontes evangélicas, a gente sabe que é aí que funciona, né? É aí que a gente tem que seguir em frente, com esse pensamento. Aí Miranda termina aqui com aquele jeito dele, poeta, de contar, contemplando o planeta terrestre, mergulhado nas sombras da noite. Podia também perceber as luzes que assinalam os núcleos de ação de benevolência em favor das demais criaturas humanas. Então, são aqueles locais que têm, né, atividade cristã, atividade de auxílio, de caridade. Naquela noite memorável, repassamos pela tela mental as cenas que antes vivenciáramos, quando nos encontrávamos na jornada anterior, a serviço do Senhor com os demais companheiros, trabalhando pela autoiluminação e pela construção do amor entre os irmãos da retaguarda física. E somos nós, né? Então, vamos lá. O que vocês estão achando? Já começou o primeiro capítulo, né? Pequeno, e assim, dava para fazer junto com o prefácio, então não tem muita novidade em função de alguns outros ensinamentos, mas ele coloca aqui outras, vamos dizer, vai dando outros puxões de orelha, né? Na gente. Na verdade, né? A gente não para de receber puxão de orelha. Se a gente parar para pensar, são sempre os mesmos. É o orgulho,
o nosso orgulho, a nossa vaidade, a pouca humildade, né? A maledicência, porque, por incrível que pareça, às vezes a gente pensa assim, eu não mato, eu não roubo, né? Eu não faço, não cometo... não tem pouca moralidade nas coisas grandes, mas a moralidade também está nas coisas pequenas que nós fazemos, e a maledicência é incrível. Assim, eu vou me policiando, daqui a pouco, quando eu vejo, eu estou falando da saia curta da menina que passou, né? Esquecendo que eu já usei a saia curta lá atrás, quando eu tinha aquela idade dela, né? E agora eu estou falando porque eu não estou podendo botar as pernas de fora como a menina colocava lá, ou porque eu percebo que não me cabe mais, não porque tenha nada demais colocar uma saia curta, né? Mas é por todo o mundo que nós vivemos e que nós sabemos que aquilo acaba atraindo um outro olhar, às vezes uma pessoa comprometida, que acaba desvirtuando o pensamento da pessoa, essas coisas, né? Então, a gente está tomando puxão de orelha o tempo todo das mesmas coisas, né? Das mesmas coisas. E a gente, quando se pega, já se vê cometendo pequenos deslizes, mas que são deslizes morais e que a gente tem que se policiar o tempo todo, né? E que viver no mundo de carne é muito difícil. Por isso é que os espíritos, eles, segundo os relatos, né, segundo o que a gente ouve, eles não querem reencarnar, né? Porque sabe que quando reencarna, cara, a gente fica suscetível a tudo de novo, né? E quanto mais nos é dado, mais nos será cobrado, né? Então, quanto mais consciência a gente tem, mais cobrança a gente tem dessa consciência. É isso. E é assim, é numa coisa que qualquer microação, às vezes parece uma coisa boba, mas uma microação que você toma ali, aquilo você até esquece às vezes, mas aquilo a tua cabeça esqueceu, mas o teu espírito tá ali. Aí aquela brechinha vai aumentando, aí tu dá uma outra tropeçada, aquilo vai escalando, quando tu vê, tu já foi ladeira abaixo. E assim, beleza, não tem como. A gente ainda não chegou nessa escala que 100% do tempo a gente consegue manter a mente em ordem, manter em foco, mas errar, claro, mas tentar identificar o erro e corrigir dentro do possível. Então, eles também vieram alertar, né, quanto ao ambiente das casas espíritas, né, que no desviar do propósito, do foco, né, dos ensinamentos de Jesus, né, a moral espírita, né, isso aí é uma coisa que está se desvirtuando um pouco, né? Tem casas espíritas, né, que existe muita vaidade, muito egoísmo, querem aparecer, né? Uma competição até, né? Eu acho que é um alerta também, né, para a gente pensar sobre esse prisma, né? E se esquece, né, que na casa espírita justamente a gente tem que dar o exemplo, né? A gente tem que tentar deixar os nossos vícios de lado e ser o mais fraterno possível, né? Até entre aquelas pessoas que têm a discórdia, né? Então, é uma responsabilidade grande, nossa. A gente tem que sempre se atentar para isso. Né? Aconteceu uma vez, dentro da casa espírita, tinha uma colega de turma falar assim, como é que a gente pode conceber essa atitude da pessoa que estava dirigindo e disse que é tão desagradável, que foi tão desfavorável a outra pessoa. E aí, a gente, quer dizer, eu tomei atitude, ela perguntando para mim o que a gente poderia fazer. Eu falei assim, olha, é dirigente, você vai fazer o quê? Mas você gostou da atitude que essa pessoa tomou?
Não. Então, nunca faça isso. De repente, é um exemplo para você não fazer a mesma coisa, entendeu? E tentar, no momento que você estiver numa direção, numa orientação, não tomar esse tipo de atitude. E aí ela falou assim, puxa, eu nunca pensei por esse lado, porque às vezes tem coisas que fazem em casa espíritas que você não tem como consertar, você não tem como chegar ali e puxar a orelha. Não tem. Mas aí você toma por si assim, poxa, isso eu não quero fazer, né? Porque eu acho que, de repente, você pode até não saber o que fazer, mas você tem que ter certeza do que você não quer fazer, né? E ter certeza daquelas coisas erradas que você vê já é um aprendizado muito grande, eu acho. Principalmente como... esqueci o nome da tia da Bia. Falou. Kátia. A Kátia. Kátia, desculpa, Kátia. Como ela falou, dentro da casa espírita, que é lamentável, né? É lamentável. E também, Denise, aí pegando o gancho no que você falou, a gente também refletir justamente se isso não nos chega como avisos para que a gente... Olha só, fica atenta, porque essa pode ser uma falha moral sua, para despertar para a nossa possibilidade de ser a falha moral um dia que a gente vai estar na mesma posição daquela pessoa, né? Porque agora, assim, estudando no desenvolvimento mediúnico, é que a gente percebe que, assim, por exemplo, quem é médico, quem está se desenvolvendo, não é por acaso, não é porque é melhor. Às vezes é porque precisa até muito mais de aprendizado do que os outros, né? Então, eu acho que, principalmente na casa espírita ou em torno da casa espírita, eu acho que a gente tem que ficar muito mais atenta se aquilo que nos chega não está chegando para justamente nos mostrar a nossa dificuldade, né? E da onde a gente pode resvalar. Isso, ano passado, nós fizemos um curso no GIES 1, né, onde a gente fez os 5 pilares da doutrina espírita. Nossa, foi como recordar todo o ensinamento, né, A gente recordou todos os ensinamentos, desde o básico até o último livro da Gênesis, e foi... Olha, eu acho que eu aprendi muito nesse GIES 1. É como se eu tivesse assim renascido. E foi assim, mas é verdade, é renascido assim, sabe? Olhar com olhos diferentes para a doutrina espírita. E aí, como a Terezinha falava assim para a gente, tem que aprender. Se passar um tempo e você não se modificar, realmente não adianta nada você ser espírita. Lembra que a Terezinha falava isso sempre para a gente? Se a gente não se modificar, não adianta você ser espírita. E é isso, a gente foi assim... quando a gente é criança, a pessoa fala assim, daqui a pouco dá um clique, não dá? Quando a criança está aprendendo, está estudando, vai se interessar. E foi o meu clique. Ano passado foi o meu clique. E aí, aprendendo também a fazer, estudando o livro também com a Su, e aí foi assim, ano passado para mim foi um ano assim, muito especial de aprendizado, de perceber por que eu sou espírita, por que eu estou tentando melhorar, né? Porque em atendimento com o público, em atendimento com as pessoas, em atendimento com a família, com o marido, com os filhos, com os irmãos, é tudo aprendizado, gente. E não é por acaso que a gente está, né, nesse meio, nesse envolvimento. E eu vou falar uma coisa, é muito difícil. É difícil, mas a espiritualidade está aí para isso. A gente está tentando melhorar, né? E a gente tem que aprender que a natureza não dá saltos, né? E a espiritualidade também. A gente tem que ir de degrau em degrau, de passinho em passinho, aquele... Mamãe, posso ir? Pode. Quanto? 30 passos de formiga, né? E vamos lá, com a bênção de Deus. Mas então, essa parte que o Miranda está alertando aqui, eu estou vendo que ele está alertando um pouquinho diferente dos outros livros,
do outro que a gente estudou, que primeiro que a gente tem que lembrar, gente, que dá para perceber claramente, ele escreve o livro para espíritas. Ele não escreve o livro para pessoas de outras... Não é que os outros não leiam, mas vai dizendo que para quem é espírita vai entender tudo. Quem não é vai ficar com muita dificuldade, né? A pessoa nem entende o que ele está falando, muita coisa. Então, o livro é para espíritas, o alerta é para os espíritas. Então, ele mostra toda... Você está falando disso, a gente estudou muito, a gente está estudando há muitos anos, né? Já tem 10 anos que nós estamos estudando aí todos os livros, e lê, relê, faz o resumo. E agora arrumaram todos os 5 pilares. Mas, na teoria, nós estamos bem, que a gente consegue entender tudo. Vai falando, a gente vai entendendo. Mas o que ele fala aqui agora, o alerta, na prática, está colocando na prática. Porque o problema é que a gente acha que a gente está sabendo, mas o que a Vera comentou, a gente vai lá e faz tem os pensamentos, não é só porque tem milênios de pensamento assim, não. Todos são os vícios do dia a dia, o comportamento, como ele coloca, o comportamento mundano. O dia a dia aqui, ele fala, a pessoa acaba se empolgando pelas atitudes agressivas e os métodos de comportamento mundano. Por quê? Você vê isso todo dia, né? Vou dar um exemplo clássico, que é o palavrão. Palavrão que a pessoa todo dia escuta, milhares de pessoas falam palavrão o tempo todo. Hoje em dia, antigamente, quando a gente era mais nova, não tinha isso de falar toda hora. Hoje em dia, faz parte do vocabulário. E aí você escuta isso toda hora, e para quem fica, não se vigia, daqui a pouco está soltando um palavrão, que não traz boa energia. Você não vai fazer bem para o seu organismo, nem físico para isso, nem espiritual. Então, é um exemplo que como está o comportamento mundano. Sem querer, você vai fazer uma coisa porque está ali no meio, no miolo. Acaba fazendo, acaba tendo um comentário. Né? A gente, sem querer, a gente escuta uma coisa e aí depois, daqui a pouco, está julgando, já está comentando. Quem tem que comentar alguma coisa sobre isso? Claro que não. Né? André Luiz fala, o mal não se comenta. Então, se você já está vendo que o negócio não está bom, não continua. Aí é o conselho da fica de boca fechada, bota água na boca, não só na discussão, não, mas no geral. Tudo, se for para falar uma coisa boa, fala. Agora, se não for, ficar calado. Né? Vários livros, Emmanuel, João de Anjos, tem várias vezes eles falam, mas fica calado. Não fala, porque é preferível, porque aí você, além de você não fazer uma criação espiritual em cima disso, você também não está contribuindo para piorar a situação de outra pessoa, inclusive, né? Então, nossos puxões de orelha aqui são sempre os mesmos, porque a gente acaba, aqui ele comenta muito também, as pessoas ficam ressentidas, aí tem o orgulho, porque se acha muito especial, e aí não quer que ninguém chame a atenção. Isso aí existe com a gente no dia a dia, existe o tempo todo. Tem gente que é muito mais melindra à toa, outros não leva em consideração. Olha para a pessoa, fala, coitada, assim, olha com compaixão, já olha com pena, olha de um jeito que você olha para você não ficar em função daquela energia que a pessoa está colocando em você, mas acontece que tem gente que se melindra à toa. Aí começa a fazer um trabalho, né? Ele comentando aqui, como a pessoa está no centro, está trabalhando, alguém fala alguma coisa, não faz assim, não, tem que fazer assim. Aí a pessoa já olha com um olhar meio de banda, aí não gostei como ela falou comigo. E aí você para pensar, é o jeito dela falar. Se ela falou, aí o problema é da pessoa que falou. Você que não tem que se melindrar com coisas que vêm para cima de você. Isso é a história do nosso autoconhecimento que nós temos estudado. Aprender a receber aquelas energias que vêm, que provocam em você emoções perturbadoras. Se você não está sentindo bem, a emoção é perturbadora. Você pode permitir que alguém de fora faça uma coisa assim com você? Claro que não. Você tem que controlar a sua emoção, aprender a controlar a sua mente para que ela não fique você perca o domínio da sua emoção e aí tudo que os outros façam fica te afetando e você reagindo, respondendo. Você tem que aprender a lidar com todas as pessoas com o mesmo esquema. Lógico que a gente não, né? Nós estamos longe disso, mas nós temos que aprender a lidar com todos com o mesmo esquema, assim, nós que não vamos fazer igual Jesus, mas pelo menos no sentido de não se afetar como a gente se afeta muitas vezes. A pessoa age de uma maneira que você não gostou, fala uma coisa, ou até que tenta te agredir, seja o que for. Você vai receber aquilo ali, e aí a gente tem lá a técnica, né? Que o Samuel Gomes ensina. Você recebeu ali, uma raiva, aí vem aquilo, você sente, eu estou sentindo aqui, ó, meu coração está batendo, eu estou me irritando, vontade de falar uma palavra. E aí ele falou, deixa a emoção sair.
Porque se você for... o que a raiva faz? Ela faz porque ela quer que você reaja, que você ataque, né? Tem o medo que você foge. A raiva ela te faz atacar. Se você ficar calado e relaxar o corpo no momento e falar assim, respira fundo, né? Uma técnica maravilhosa de respiração. Respira fundo naquela hora, conta até 10, como fala, é um método também muito bom. Finge que você não está com água, então se tiver, enche a boca de água e vai relaxando o corpo. Porque você tem como aprender a controlar suas emoções. Isso a gente tem. É só a gente querer, tá ali. Só decidir. Vamos decidir mudar, porque assim você não vai. Nós já estamos nesse estudo todo, já estamos no terceiro livro, nós já estamos mais atentos com as nossas reações, tanto que a gente identifica, eu faço assim, eu faço errado. Então, quem não está atento nem se toca que está errando, né? Então, como eu falei, o livro é feito para os espíritas. Ele avisa toda hora que tem qualquer brecha que você abre, vai ter gente do seu lado. Gente, nós somos, aqui na faixa de 7, né? 8 bilhões. Lá do outro lado são 3 vezes mais. Então, você imagina a quantidade de espírito que está ao nosso redor. Ninguém está sentado aqui agora sozinho. Do seu lado tem 1 ou 2 escutando aqui o nosso debate, a nossa conversa. Nós estamos andando na rua, 2 ou 3, o André Luiz falava, isso há 80 anos atrás, que ele ficou impressionado, olhando as pessoas andando nas ruas do Rio, né? Que o primeiro livro é do Rio, todo mundo andando, 1, 2, 3, 4, 5 espíritos em volta, alguns com iluminados, ou a maioria que ele contou que estavam com espíritos com caras, né, não muito boas para a pessoa. É o tempo todo, né? O tal da nuvem dos espíritos que estão ao nosso redor. Então, isso aí é uma brecha toda hora. Quanto mais a gente estiver presente, atento, né? Temos que vibrar bem, para que a gente possa estar, não somente tendo bons espíritos ao nosso lado, como também quem chegar perto da gente é porque está se sentindo bem. Como a gente comenta lá, quando você vai para o centro espírita, você, quando vai fazendo suas orações, está numa boa vibração, muitos chegam perto de você e vão com você já sendo conduzidos para ir até o centro espírita. Chegando lá, eles são acolhidos e são levados para uma reunião mediúnica, que não é que a gente está levando um espírito que está com raiva da gente, não. Muitas vezes eles se sentem bem, e aí eles vêm e você vai fazendo uma oração, seja para o que for, ou se você está numa boa vibração, e você carrega. Muitas vezes a gente chegou lá na Tijuca, no centro que a gente vai, e aí a médium fala, olha, chegou um irmãozinho com você que você trouxe, e agora ele vai ser atendido, e aí a gente olha, mas você veio fazendo orações, e aí ele veio vindo contigo, e aí o próprio anjo da guarda, o mentor, seja como se queira, o protetor espiritual daquele espírito desencarnado, ele mesmo vai falando, vai com ela, e eles não sabem, mas eles também estão sendo instruídos aí. Então, isso acontece demais. Então, prestar atenção na nossa vibração o tempo todo. Presta atenção no que está dentro do seu corpo. Se você não está se sentindo bem pensando naquilo, para e muda de pensamento. Porque se o corpo está reagindo de uma forma não muito agradável, é porque o pensamento não está sendo bom. Você está se sentindo feliz, jubilante, jubilosa, alegria, tudo maravilhoso. Então, tudo bem, continua. Vai fazendo sua, porque geralmente está ligado com uma energia mais elevada. Agora, prestar atenção sempre no pensamento, porque com o pensamento a gente vai pegando e fazendo as nossas ações, né? E ele fala dessas instituições, né? Que pode, o pessoal está com essa história do egoísmo, da vaidade, no caso, querer aparecer, né? Comenta sobre esses tipos que em 2012, né, há 10 anos atrás, ainda estava mais ainda, estavam começando a surgir outros nomes. Aí começa, eu sei que tem alguns, não vou dar nomes aqui, eu sei que existem alguns que são pensadores, já como ele fala aqui, universitários, com arrogância intelectual, e coloca aquilo ali como se fosse vamos dizer, Kardec está meio ultrapassado, nós temos que atualizar, e tem esses pensamentos, né? Mas isso aí, cada um segue o que for. Nós somos aqui e somos assim, adeptos do simples, né? Do simples, que a doutrina é o evangelho, na nossa doutrina ali, simplesinha de se entender, nada muito que seja, não consigo entender. A gente consegue entender tudo aqui. A gente consegue traduzir as palavras que estão mais... né, aquelas palavras lá de 160 anos atrás, a gente traduz para cá e dá numa linguagem super simples e dá para estudar tranquilo. E Paulo falou que
a linguagem, quando você fala dos palavrões e das agressões, quando a gente verbalmente agride uma pessoa, Paulo fala que a linguagem tem que ser sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Ou seja, se você começa agredindo com palavras as outras pessoas também, palavrões, né? A pessoa que está ouvindo pode falar de você por causa disso. Ele não tem como se defender, Tem mais um. entendeu? E não pode falar Eu estou agora com umas nada referências. de ruim de você, né? O Denise está falando, está picotando. passe à frente da sua inteligência emocional. As pessoas deixam o instinto. Oi? Tua voz está picotando. Alô? Não sei se a minha internet está ruim ou a sua. Escutando? Está falando meio Também picotado, está travando. né? Então, talvez seja a tua internet. Mas deu para ouvir. Falou, picotou, mas deu para entender. Eu estou com mais um pouquinho de referência aqui, que eu quero colocar, já que a gente está com tempo, porque eu fui pegando algumas coisas que vão complementar o texto. Então, deixa eu compartilhar aqui, depois a gente continua para terminar o horário. Então, eles botam assim, só para a gente lembrar, né, dos trechos que foram falados no livro, para a gente lembrar lá do Livro dos Espíritos, nessa pergunta que a gente já decorou, 459, se os espíritos influenciam nossos pensamentos e nossos atos. Todo mundo sabe a resposta, muito mais do que imaginais, a ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. É o que... E aí falar, mas não é sua marionete? Não, dependendo da sua sintonia, é assim, né? E no Evangelho, também aqui a gente vai, para falar do egoísmo, tem esse trechinho do capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, e o egoísmo como a chaga da humanidade. Aí Kardec vai dizendo, né? Tem que desaparecer da Terra, que ela está atrapalhando o progresso moral. Então, para o Espiritismo, é a tarefa de ascender a Terra na hierarquia dos mundos. E o egoísmo é o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. E aí eu acho interessante o coragem que nós estamos comentando sobre autoconhecimento, e aí estava falando, mas as pessoas às vezes não querem se autoconhecer. Por quê? Porque não tem coragem de descobrir o que tem. Então, a pessoa prefere não fazer um trabalho de autoconhecimento porque, na verdade, não tem coragem de descobrir, entende? E aqui nesse trecho também está. Ele diz que coragem, porque dessa coragem, muito mais se necessita para cada um vencer-se a si mesmo do que para vencer os outros. Então, para você vencer suas mazelas, suas más inclinações, né? Então, você precisa ter coragem para se enfrentar, né? Descobrir o que você tem. Então, que cada um, portanto, empregue todos os esforços para combater o egoísmo, né? Certo que esse monstro, devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Aqui tem um caso que eles contaram lá interessante, do livro Lindo dos Casos de Chico Xavier, o capítulo é Ouro e Experiência. Então, o Chico estava em excursão com o seu chefe de serviço, aquele que trabalhava lá na fazenda, né? Expondo aqui e ali, vendo umas mostras de gado, passou por Sabará, e ele passou em umas minas de Morro Velho. Visitou essas minas por muitas horas e se ficou deslumbrado com o que ele viu. Ele viu um trabalho afanoso, sacrificial da extração do ouro, sua busca nos cascalhos, no seio da terra, uma profundidade de distâncias incomensuráveis. Isso, ele ficou assombrado com aquilo, né? Aí ele observou um irmão idoso, calejado naquele serviço, que deu toda a sua existência e perguntou, amigo, o ouro é extraído com facilidade? Aí ele respondeu para o Chico, nada disso, moço. Em 40 toneladas de pedra, encontramos, às vezes, tão somente 100 a 200 gramas de ouro. E o Emmanuel, que está sempre do lado, que tudo ouvia, comentou com o Chico. Assim, Chico, sucede na vida. Precisamos quase sempre de 40 toneladas de aborrecimentos bem suportados para obtermos 100 a 200 gramas de conhecimentos e experiência. Então, é uma coisa interessante, né? Que a gente pensa que
Ah, eu já estou em tanto aborrecimento na minha vida. Quem te disse que você não precisa de mais, né? Tem 40 toneladas, sai 100 gramas. E o outro aqui, deixa eu ver esse aqui. Bom, aí aqui tem muitos trechos do livro A Caminho da Luz, em função da história dos irmãos que estão vindo, né? Dos tempos que você vê a Gênese e os seres angélicos que estão chegando, já estava tudo falado lá, né, gente? A gente sabe que desde o Caminho da Luz, com Emmanuel falando do Chico Xavier, que vai contar tudo isso, vai dizer que vai acontecer o tempo e que esses espíritos vêm, os missionários do Cristo, e virá também, todos esses que já estiveram foram inspirados, né, por Jesus, e para justamente acontecer, para impulsionar a humanidade, inspirados de Deus, com esses esforços da verdadeira civilização, e aí fazer com que tenha essas expressões evolutivas no plano cultural das sociedades mundanas e possa entrar, né, um novo mundo agora. E lembrando-nos, porém, mais detidamente, de que quantos souberam receber a intuição da realidade nas perquisições do infinito, busquemos recordar o globo terráqueo nos seus primeiros dias. Então, aqui, na verdade, está contando que, desde o início, então, nós estamos recebendo, como ele começa o capítulo, estamos recebendo avisos, e tem gente, né, junto daqui, tentando melhorar o planeta. Aí quem comentou isso foi a Lália Bueno, e ela falou sobre os missionários, e que, nesse caso, nesse livro também, estão refazendo o convite para que a gente siga o Cristo, né? Seguir o exemplo. E que, no nosso caso aqui, ainda é o nosso maior exemplo, Francisco de Assis, que está também sempre junto dessa equipe do Miranda, né? E também lá na Mansão do Caminho, né? Que a gente sabe que a Mansão do Caminho é a Joana de Ângeles, que é a mesma Clara, da época de Francisco de Assis, e o Francisco de Assis junto. Então, o que nós falamos, já comentamos, que eles, a partir de 2025, por aí, vão reencarnar, né? Tanto a Joana de Ângeles, que vem, que era Clara, quanto o Francisco de Assis. Então, a gente já imagina que daqui a uns 25 é daqui a pouco, né, gente? Nós estamos em 22. Então, daqui a uns 30 anos, no máximo, já vamos ter expressões aí, né, com esses espíritos de luz. Vai estar acontecendo alguma modificação onde quer que eles estejam, né? Ao redor deles, para que possa realmente haver um crescimento aí da moral e do crescimento espiritual. Na Revista Espírita, de julho de 1862, tem esse artigo do Ponto de Vista. E aí também comenta que o Espiritismo nos faz ver a vida terrestre por aquilo que ela é, nos colocando no ponto de vista da vida futura. Então, nós aqui temos um outro ponto de vista. A gente sabe que existe a matéria, que estamos vivendo no mundo, só que nós temos o foco na vida futura. A gente sabe que nós somos espíritos imortais e que nós temos muito, né, muito que plantar agora para colher depois e muito caminho pela frente, fazendo realmente, sabendo que vai se acertar, que os espíritos vão chegar todos, né, vão chegar num espírito, mas chegar a ser superior, né? Então, aí ele fala que a gente vê a Terra, né, pelas provas materiais que nós temos, a intuição límpida, precisa, lógica que a gente recebe, os exemplos que temos aqui da vida terrestre que aparecem, e o nosso, que ela nos transporta pelo pensamento, é vista, é compreendida. Mas não é mais essa noção vaga, incerta, problemática que se ensina do futuro. Quer dizer, as pessoas que não têm essa noção, que não têm sentido da vida para eles, né, morreu, acabou e tudo, a vida para eles é problemática, tudo incerto, tudo um caos, né? Não, a vida está horrível, o mundo está horrível, só tem coisa ruim, a pessoa não consegue enxergar nada, entra num desespero, né, numa depressão e outros problemas psicológicos e psiquiátricos, justamente por essa falta. Não é de fé, não, é de certeza da vida futura. Porque não é só você ter... a gente fala, eu tenho fé em Deus, mas, na verdade, qualquer coisa que acontece, a pessoa já desequilibra, destabiliza, porque fica desesperada, e quem tem a fé, que a certeza que a vida futura, tudo, nós estamos amparados, tudo, a pessoa segue muito mais em frente. Então, ele fala, para o espírita, é uma certeza adquirida, é uma realidade. Esse ponto de vista tem para o homem uma outra consequência imensa e imediata, é de tornar mais suportáveis as tribulações da vida.
Porque a gente sabe que o quê? A frase está lá no quarto do Chico Xavier que eu vi. Isso também passa. Tanto a alegria quanto a tristeza. Então, tudo vai passar. Quando a gente passar, essa existência acabou, pum, nós estamos no outro, já tá, passou aquele tempo que a gente estava doente numa cama, aquele tempo que a gente não estava conseguindo nem comprar as coisas para dentro de casa, né? Então, tudo vai passar e você suporta mais essas tribulações. E ele continua dizendo aqui que ele procure se proporcionar bem-estar a passar o mais agradavelmente possível o tempo de sua existência sobre a Terra, é muito natural e nada o proíbe. Mas sabendo que não está nesse mundo, senão momentaneamente, que um futuro melhor o espera, atormenta-se pouco com as decepções que experimenta. E vendo as coisas do alto, toma seus fracassos com menos amargura. Permanece indiferente aos tormentos dos quais é alvo da parte dos invejosos e dos ciumentos. Reduz ao seu justo valor os objetos de sua ambição e se coloca acima das pequeninas suscetibilidades do amor próprio. Tal é o resultado da diferença do ponto de vista sob a qual se considera a vida. Um vos dá confusões e ansiedade, o outro a calma e a serenidade. Espíritas, que sentis decepções, deixai um instante a terra pelo pensamento, subi as regiões do infinito e olhai do alto, vereis o que elas serão. Então tem mais, esse texto eu vou mandar para vocês, porque esse texto são as referências, né? Não dá para a gente ficar falando muito, já é 8:45. Então, a gente começou, né? Começamos com a orelha ardendo, queimando já, e vamos seguir em frente com muita coisa, assim, vamos ver muita coisa repetida, né? Do outros livros que ele vai continuar alertando, né? Vamos ver casos de desobsessão, tudo na reunião mediúnica, e agora é a mesma coisa. Vamos seguindo em frente, tentando absorver o máximo e colocar em prática a teoria que a gente está aprendendo, né? Bom, agora, quem quiser, vamos comentar um pouquinho mais esse trechinho, daqui a pouco a gente fecha. Dos trechos aqui, o que vocês acharam interessante? Su, esse livro ele tem umas tão atual que parece que foi escrito assim ontem, semana passada, porque é tudo que nós estamos vivendo, as situações que estão acontecendo, é um alerta muito grande. Eu estava falando sobre isso com o Pedro, estava falando que esses fatos que vêm ocorrendo, o cuidado que nós precisamos ter no nosso dia a dia. Isso eu falei assim, gente, é muito atual o que ele está falando nesse livro, muito atual. Exatamente. O começo lá dele, no nosso primeiro comentário, ele estava falando que parece que ele tem 10 anos que o livro foi lançado e parece que foi ontem. Na verdade, o Miranda está falando muita coisa que está atual há muitos anos, né? Ele só está vamos dizer, recheando de exemplos atuais, porque todos os alertas ele vem comentando. Eu já estou indo para o terceiro livro agora, que é o Tramas do Destino, que eu estou relendo lá a coleção de obsessão dele, e os alertas daí sobre as pessoas, o modo de agir, e ver como é que está o comportamento, tudo. Isso, o primeiro livro de 1970, é a mesma coisa. Olha só que nós estamos 50 anos depois, ele já está falando isso há 50 anos atrás, o mesmo conselho, para prestar atenção no que a gente está fazendo, porque a gente pensa bem, 1970, já tinha passado a época dos hippies, né? Já tinha dado uma revirada na parte moral, tudo, e bem naquela época ele vem comentar umas coisas que estava já começando a sair do eixo, né? A parte moral já entrava no relativismo moral e depois foi mudando o discurso para muita coisa. Mas já estavam acontecendo coisas que não eram mais comportamentos cristãos, vamos assim dizer, e ele vem alertando. E agora, sim, nós estamos vendo aqui que ele traz para a gente, e é o que eu falo aqui, ele traz para o espírita. Pessoas de outras É verdade, o que você está outras falando religiões é pura verdade.
tem gente que não vai entender o livro, não vai entender muita coisa que está escrito aqui, não. Porque ele vai falando para quem, né? Para quem entende. Uma coisa que eu estava até comentando com o Pedro, o quanto é importante nós vigiarmos as nossas atitudes, o quanto é importante a gente tomar cuidado, porque a todo momento estamos sendo testados, a gente está sendo posto à prova. Às vezes é aquele vizinho que te fala alguma coisa para você sair do sério, às vezes é aquele parente difícil, não é brincadeira. O dia a dia, porque a conduta dentro da casa espírita, a gente tem que ter aquele exemplo que a gente tem que dar, mas no nosso dia a dia, na nossa labuta dentro de casa, com os parentes, com aquelas pessoas que dependem, como você sabe, no meu caso, com pessoas idosas, que são mais difíceis de mudar, você tem que ter aquele jogo de cintura, aquela paciência. É um teste 24 horas. Eu estava falando sobre isso com o Pedro. E até uma amiga minha que estava conversando comigo, eu estava falando. Nós temos que realmente estamos sendo chamados a uma mudança de atitude, de comportamento muito grande mesmo. Eu falei para o Pedro que esse início de ano foi justamente para a gente ver o que a gente viveu no período da pandemia, que agora a gente já está naquele momento mais de abertura, é a hora que a gente pôr em prática o tempo que nós tivemos para ler, para pensar, para rever muita coisa. Então, é um momento muito sério que estamos vivendo, de mudanças muito sérias. E a pandemia veio para isso mesmo, para a gente pensar, né? Para quem conseguiu pensar com calma, né? Fazendo suas reflexões, porque muita gente, tem gente que foi revoltada, tem gente que reclamou, mas são aquelas pessoas que não têm esse discernimento que nós estamos tendo aqui, né? E as pessoas tiveram reações, né? Ai, vamos... Até lembrando que o Divaldo falou outro dia numa palestra aí. Então, a pandemia veio para modificar, mas não mudou nada. Ele brincou falando que ela veio, mas não modificou. Era para ter mudado bastante. Eu vi o dia que ele estava falando sobre isso, eu vi. Ele falando, mas não mudou nada. Aí todo mundo riu, fez uma brincadeira, porque, na verdade, algumas pessoas ficaram, né, mais alertas da parte de caridade, de solidariedade. Mas, realmente, para quem não é espírita, fica mais difícil. Meu Deus, o mundo está acabando. Então, todos que foram atingidos, né, com seus lutos, aquelas pessoas perderam pessoas da família, perderam pessoas que sustentavam a casa, né? A Bia está falando aqui que a pandemia veio para despertar a consciência coletiva. Exatamente. A consciência coletiva e despertar essa fraternidade, a solidariedade. Porque a partir do momento que você estava vendo que tinha alguém que não podia sair, né, um idoso, e aí você poderia fazer uma compra para ele, algumas pessoas foram se prontificando, né, pensar num vizinho, que a pessoa nunca pensou, naquele momento estava todo mundo fechado, mas o mais novo poderia ir no mercado. Então, foi despertando essa consciência, despertando aqui a fraternidade, né, e a vontade de ajudar, e realmente muita gente modificou. Mas é aí, cada um está no seu momento, gente. Cada um está na sua maturidade espiritual, cada um vai ter seu degrau, vai ascender. Tanto que a pandemia não acabou, né, Su? A gente ainda tem... Nós temos que ainda isso aí é mais outras discussões, né, científicas. Não é que ela acabou, não acabou, porque o vírus ele não vai acabar. Porque os vírus existem desde antes da gente, né? A conduta, as pessoas vão aprender a viver com isso aí, como a gente sempre viveu com gripe, sempre vivemos com vírus de vários tipos. Com a vacina, a gente consegue se proteger e a vida vai continuar. Nós não podemos mais parar de existir e fazer as coisas, porque está tudo... ficar com essa desculpa que é por causa da pandemia, muita gente também se acomodou e não está fazendo muito, está em medo de tudo. É verdade. Muita gente não está se mexendo. Desde o livro No Rumo do Mundo e Regeneração, que o Miranda fez o alerta, que é parar que fica com desespero, com medo, que isso atraía mais ainda você ficar doente e não resistir. Então, prestar atenção que tem que tomar cuidado. Tudo tem um equilíbrio, né? Agora nós estamos vacinados. Nós temos que aprender, nessa situação toda, as atitudes que temos que mudar. Pois é. Né? Especialmente com o nosso interior e nossas mudanças
mentais, porque o espírito vai continuar e nós temos que modificar isso aí para a nossa E espírito virão imortal. outras doenças para nos fazer mudar mais um pouco. Exato, viram outras situações para a gente aprender, porque tudo é prova. Tudo é prova ou expiação, tudo é, para ver qual a sua reação. Você ficou desesperado? Você está perdendo? Ai, o mundo tá horrível, porque Deus abandonou o mundo. Cadê a sua fé, a sua convicção? Tem muita coisa que você vai para colocar em prática, aquela teoria que você acha que sabe. Então, nós não somos melhores que ninguém aqui, né? A gente tem sempre que lembrar disso, só estamos estudando e quanto mais a gente estuda, mais a gente fica alerta, né? Fica mais esperto. Então, nesse sentido que a gente tem que prestar sempre qual A é o gente dá nosso um objetivo. exemplo, né? Isso. A gente tem a responsabilidade que se a gente está estudando, a gente tem que começar dando um exemplo. Exatamente. Temos que É o mínimo que a gente pode fazer. Botar em prática a teoria, né? Então, ó, já são 8:55. Carlinhos, pode fazer a oração? Onde você está? Estou aqui. Vamos lá, então, gente. Depois dessas lições maravilhosas, Jesus amado, agradecemos-te as bênçãos dessa hora, rogando-te forças para fixar essas lições sublimes em nossa própria conduta. Ajuda-nos, Mestre, na execução da sua vontade. Obrigada por estarmos aqui reunidos. Obrigada pelas lições recebidas e que nós tenhamos coragem para enfrentar esses desafios. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada por mais uma noite aqui no nosso estudo juntos. Possamos continuar aí com saúde, com proteção, seguindo em frente. Mais um livrinho. Então, vamos lá, gente. Boa noite, gente. Boa noite para todos. Tchau. Tchau. Tchau.